Carille lá no outro centro de custo na Rádio Globo. Perguntei a ele sobre os motivos da saída e ele respondeu que não saiu por dinheiro. Falou, os motivos que me fizeram sair, nem a minha família sabe. Ô André, depois da... E tem a ver com depois isso do... Tá bom, mas assim, da você acha... E agora tá tudo mas bem? você acha, Lê, Não, vai melhorar agora. Você acha que se a relação dele com o presidente fosse boa e viesse essa mesma proposta, ele não teria ido? Não, isso é outra coisa, mas faz parte do pacote. Aí a gente tem que perguntar até pela experiência do Alê. Ele chegou a recusar. A primeira, não é que ele recusou, né? Acho que os caras foram em outro. Ele não queria sair do clube. O que acontece é que depois da conquista do bicampeonato paulista, a coisa azedou de vez. Azedou numa reunião informal, uma confraternização deles lá, pela conquista do título. A informação que eu tenho é que o Andrés, o que ele fez? Ele tomou aquela alegria líquida, gostosa, né? Básica. Todos nós gostamos. Isso, e alguns gostam mais ainda. Bastante. Muito mais. E aí surgiu ali uma provocação que não foi muito sutil e que o Carille revidou e que a coisa tomou uma proporção que o Carille saiu de lá falando o seguinte: olha, você me arruma qualquer coisa que eu vou sair daqui, que eu não aguento mais isso aqui. Então a relação nunca foi boa e a coisa azedou numa reta final que ele falou... Tipo assim, gente... Mas pera, só uma coisa, também outra informação. É do histórico do Andrés, não só profissional, mas pessoal, sair no braço e depois voltar atrás. Na véspera da final do tetracampeonato do Corinthians em 2005, o jogo contra o Goiás, no Serra Dourada, ele saiu no braço com o Tevez. Sim. Quer dizer, que não é evidentemente a melhor coisa você sair no braço com o melhor jogador do seu time no campeonato na véspera da final. E mesmo assim, o Andrés quase trouxe o Tevez de volta. E ele saía com o Tevez da noite. Mas já acontece, então é do Andrés. Como a maioria dos caras esquentados, sim, que é o termo popular. É os 5 minutos. O cara que é explosivo, né? Um cara intenso, um cara... Pavio curto. Pavio curto. Ele também é um cara... Eu já tive pessoalmente com ele numa entrevista, ele ficou puto comigo, depois de 10 minutos ele veio lá, pediu desculpa, ele é assim, mandou ligar a câmera e... Ok. Agora, se ele chamou o cara de volta, o cara veio, o cara tá lá, é sinal de que pelo menos uma luz no fim do túnel eles estão vendo. Eu acho também. Não, e talvez eles estejam apostando que apesar da relação ruim pessoal, ainda tem profissional, muito que... eles podem se entender. Gente, e o Andrés teve que dar uma recuada. Porque eles também se desentenderam do ponto de vista profissional. Sim. Ano. Algumas contratações que o Corinthians fez, sobretudo no primeiro semestre, o Carille não queria. E o desgaste, era do Andrés há muito tempo, porque o Carille ficou 9 anos no Corinthians e o desgaste... Quem o trouxe foi o Andrés. Quem o trouxe foi o Andrés. Contra a vontade do próprio Andrés. O Mano queria mais um auxiliar, o Andrés não queria que trouxesse mais um auxiliar, o Mano enfiou o Fábio Carille goela abaixo e o Andrés viu que foi um acerto. Que foi um acerto e tem os atletas... Mas assim, como vários relacionamentos, o André... O Alê, André, então. É tudo com A. É como ele é cheio. Na dúvida, um é o que fala mais alto, o outro é o que fala bobagem. Um é o Ricardinho, etc. Não confunda. Então, já teve vários relacionamentos que vão e voltam. Cara, vamos dar mais uma chance. Cara, tem um vaso quebradinho. E o André teve que dar uma recueta aí. O André teve a postura dele com o Carille. Não, o André, você diz o André. Tá tudo perdido. Qual é o teu nome? O meu é André. E o Andrés? O Andrés é Andrés. Tá. Esse aí teve que dar uma recueta, ele vai ter que mudar a postura dele, a abordagem dele com o treinador do Corinthians. E aposto que o Carille também vai ter que mudar para se adaptar, que assim é uma relação. O que o torcedor está mais curioso, mais interessado em saber do que se eles vão dar dedinho ou vão ficar de mal, ou se tu vai encolher o pescoço ou não vai, é quem que vai jogar no time do Corinthians, né? Isso. E claro que na entrevista, o presidente /entrevistador, André Sanches, perguntou ao treinador /entrevistado, Fábio Luiz Carille, sobre os reforços, sobre a base do time. E o Fábio falou. Quais os critérios utilizados para escolher jogadores nessa janela? Há algum atleta na mira que você julga fundamental para 2019? A gente está trabalhando muito em conjunto esses dias, né, desde quando eu cheguei no Brasil. Estão 4, 5 dias aqui reunidos e a gente mirando os jogadores, sabendo da situação do clube, sabendo da situação real do que o clube precisa, os jogadores que precisam chegar. Estou muito satisfeito com o que está acontecendo e vou ficar muito mais feliz ainda com as possíveis chegadas de jogadores aí que a diretoria vem trabalhando. Desde 2017, muitos atletas da base ascenderam o profissional. Você pretende continuar com essa política? Como pretende trabalhar com a base?
Pergunta legal. A gente foi campeão paulista em 17 com 14 jogadores da base no elenco, né? Eu sempre acompanhei aqui quando era auxiliar. Vou fazer questão de, em alguns jogos lá em Itu, essa participação do Corinthians na Copinha, vou fazer questão de estar perto e a gente vendo a possibilidade de subir jogadores, eu gosto de fazer essa ligação o tempo todo. Gente, desculpa, eu entendo que não é o ambiente natural do Andrés, gosto do Andrés, pessoalmente me dou bem com ele. Com o Fábio Carille, então, um cara que eu tenho uma estima enorme, mas é muito feio isso aí. Desculpa, assim, é muito feio. Como pessoas, os dois são maravilhosos. Gosto. Você sairia para fazer uma noitada num ambiente... Olha, com um eu não consigo acompanhar o Andrés, mas enfim. Com um dos dois é melhor. O Guipa falou que já não, mas tudo bem. Eu não te meta nisso. Foi ao vivo aqui. Mas olha só, com o Andrés e com o Carille, você passa a noite tomando uma, batendo um papo. Mas é feio isso aí, André. Gente, há uma infelicidade de ambientação, de... O André tá indo pro outro lado. Cara, eu tô imaginando... Sabe o que eu tô imaginando? Uma mesa aqui... Primeiro que o cara... Não escala o time, não. Mas não dá. Gente, uma pessoa do lado da outra, no mesmo... Ele tá tentando achar algum ponto... Não, eu tô tentando não colocar um peso em tudo que claro. na imagem. Na imagem que ficou. Porque a imagem é infeliz. Nesse aspecto deu tudo errado. Deu errado. Mas assim, em termos que mais interessa, mais do que a imagem que passa, o que deve ser na prática. Temos que todos dar um voto de confiança, porque ele voltou, tá no Corinthians e segue o jogo. Vamos ver o que acontece. Duas coisas importantes. Primeiro, eu tô feliz. Porque eu descobri um programa pior que o meu no YouTube. Esse programa consegue ser... Não, mas é legal, cara. Pior que o meu. E outra coisa, eu tô imaginando uma mesa com pessoas muito queridas, assim, que eu... Amizade. Me dá um exemplo de como seria uma mesa bacana. Não escala. Ana Oliveira, Maria Bethânia, o genérico, né, a Argentina. Isso, tá, entendi. Aquele remédio que pinga no nariz? Isso. Aí o técnico do time azul. Aquele tá aí também. E o volante que joga pela beirada. Tem bastante lá, se você quiser, tem bastante. Mas Ali no Sumaré? O capitão do Grêmio. Vamos fazer essa mesa bonita? E a do André, ia ser boa também? E o que? De inimigo? Desafetos. Desafetos? Não, assim, inimigo eu acho que não tem nenhum. Desafeto? Cara... Mensagem do WhatsApp. As invejosas, às vezes. Desafeto assim não. Eu tenho uns mala, mas não tenho não, Mauro cara, Betti, que é o cara que não tem desafetos. Não tem mesmo. A não ser o volante que bloqueou ele lá no Twitter. Ô, Mauro, qual foi o melhor reforço do Corinthians? Porque até agora, o Corinthians anunciou. As pessoas não lembram, mas o Michel Macedo, lateral direito, que estava no Las Palmas, foi campeão da América com o Galo. O Gustavo Mosquito, atacante jovem, moleque que veio do Curitiba. Tomar cuidado com o negócio da dengue. Aí no Cielo, para atacar alguma parada. Aí o Richard do Fluminense, o Ramiro, já chamado de Ramito pela torcida. O Sornosa já está realizando exames, não foi anunciado, mas está realizando exames médicos. E tem a história do Luan. Eu fiz exames médicos, eu fiz em 4 horas. Tudo. Cada puta exame demorado. Inclusive. Ou não, E 4 horas. E aquela cintilografia que você não pode se mexer. O cara tá 3 dias fazendo exame. Doutor César, inventando que ele é muito chato. E a história do Luan é o seguinte. Vou te dar um toque, André. A troca do Luan com o Cleison não vai acontecer mais a princípio, porque o Cleison não quer ir emprestado pro Galo. O Cleison quer deixar o Corinthians se for vendido. Então, a princípio, o Corinthians está tentando acertar o empréstimo do Luan e ponto. Sem envolver jogadores. Enfim, desses nomes... Quem que foi emprestado pro Bahia ontem? O Guilherme, que estava no Atlético Paranaense. Meia que estava no... Que é, enfim, talentosíssimo, mas não sabe rolou. Ex-Galo. Qual foi o melhor reforço do Corinthians até agora? Assim, é o Ramiro? Não eu gosto do Ramiro, até pela característica, por aquilo que ele deve desenvolver com o Carille, podendo jogar aberto pelo lado, como um meio um pouquinho mais à frente, até um volante. Pela versatilidade, pela qualidade do Ramiro, os números dele são impressionantes. Você pegar o Footstats, é o jogador que melhor cruza. O melhor cruzamento, na verdade, é uma estatística, até ela discutível, porque vai depender de quem cabeceia. O cruzamento certo depende se a bola... Não é só a qualidade, mas, por exemplo, se cruza a bola na cabeça do teu centroavante, mas vem um Dedé e tira de cabeça. Esse cruzamento é certo ou não? Não é certo. Então, enfim... Mas o Ramiro é muito eficiente, ajuda no combate, faz várias funções. Eu gosto muito do Sornosa. Acho que dependendo do como se encaixar, pode ser um reforço muito bom. Mas, a princípio, o melhor é o Ramiro. E esses reforços, eles têm um pouco a cara
daquilo que o Fábio Carille tem intenção de colocar no Corinthians? São jogadores que ajudam demais no momento defensivo do time, né? Essa é uma característica. Mas a gente não conhece o Carille ainda. Hã? O Diego Aguirre não conhece. Não. Eu digo o seguinte, o Carille pegou um trabalho que tinha uma linha, que tinha um... Eu não sei se o Carille, começando um trabalho a partir de terras arrasadas, que eu considero o Corinthians hoje, qual vai ser? Não. Se é o mesmo, linha, provavelmente. Por exemplo, o Carille campeão brasileiro, ele tinha uma forma de jogar. Quando ele vem para o Campeonato Paulista, ele tenta jogar diferente. Ele vai ser mais ofensivo. E o time gostaria de ser mais ofensivo. Qual que é o Carille? Então, na teoria, ele é um cara um pouco mais... Eu acho que, e tomara, torço, porque também gosto muito do Carille, embora não conheça pessoalmente, eu acho que ele vai se adaptar aos jogadores que ele tem. Sim, eu também tenho essa impressão. E aí é lindo isso. Eu também acho. Porque não adianta, é o melhor. Porque não adianta você chegar e falar, eu jogo assim, e independente de quem eu tenho. Não, parece que ele tem essa flexibilidade. Tem uma outra coisa que é muito boa, e tem gente que acha que não é, ele ouve os jogadores. Ele chega pro Jadson, por exemplo, o Cássio, fala assim, estou pensando em fazer isso, o que você... professor, eu acho que talvez isso e aquele outro. Porque são caras que são mais experientes do que ele. Se eu jogar dessa forma, falar, professor, o lateral ele desce muito, vai tomar muita bola. É um toque que os jogadores deram, inclusive, para o senhor Osmar Loss. Falou, olha, professor, é o seguinte, tem algumas diferenças aqui e ali, que você pode, entendeu? Ou até na entrevista, porque o Loss na entrevista, eu tinha certeza absoluta que ele era o Guardiola, quando ele falava. Igual o Guardiola é mais humilde. O Jair também. O Jair também. Mas tô falando de conhecimento. Nossa, o Osmar Loss falou o seguinte, com essa parada aí pra Copa do Mundo, quando voltar, vocês vão ver como é que vai estar o Corinthians, que daí eu vou ter condição de fazer o meu trabalho, vocês vão ver o Corinthians que vai ser. Piorou o Corinthians. A gente viu. Aliás, o Loss pediu o Júnior Dutra pro Guarani. Puxa vida, hein? Que fase do Guarani. Uma boa. Enfim. Também precisa ver que você tem de dinheiro, né? Mas mesmo assim, enfim. O que fala do Guarani? Vamos lá. Vocês esperam resposta imediata do Carille no Corinthians? Ele conseguiu, Ou em vai 17, um negócio impressionante, né? O problema é que agora é exatamente isso que o André colocou, que é muito interessante, inteligente também, ponto para o André. Muito obrigado. E é um momento também em que o Corinthians está com... O corintiano está com menos... Embora venha o Carille e realmente é um guarda-chuva, inclusive para o próprio Andrés, o corintiano, com razão, muito bem acostumado pela história, principalmente pelos últimos anos e décadas, ele tem o direito de exigir muito mais. Então assim, quero o resultado, Carille, você conseguiu com não tanta coisa fazer, só que é bom lembrar, ele tinha mais, a princípio, na teoria, ele tinha muito mais em 17 para trabalhar do que vai ter em 2019. E afinidade também, tinha mais afinidade com os caras. E era uma continuidade. O que lindo é para quem? Só para você, para mim? Pra eu você, sou lindo? Claro. Puxa, coitado feio. Você sabe o que eu acho que, assim, de conteúdo que me chama atenção? Porque é difícil você prestar atenção no conteúdo, dada a forma que estava, mas... O Andrés falou que ele tinha propostas, inclusive, maiores do futebol brasileiro. O Flamengo e o Galo sondaram ele. Sondaram. Porque acho que ele não chegou a autorizar a proposta. Ele é um garoto do desejo do Galo há muito tempo. Mas você sabe que você acha que o Flamengo ia preferir? Eu acho que... Mas o que eu ouvi é que quem procurou o Galo, a ordem não foi o Galo foi atrás do Carille. Foi o agente do Fábio Carille que foi atrás do Galo. Porque é um interesse antigo do Atlético Mineiro pelo Carille. O Flamengo preferiria o Carille do que o Renato e o Abel? O Atlético tentou, né? O Carille no meio do campeonato. É dessa final que eu tô falando, E é natural, vocês já quiseram antes, por que não eventualmente agora? É o famoso oi sumida. Porque assim, o Carille, voltando, agora pensando no ponto de vista do profissional, do técnico, Fábio Carille, voltar para o Corinthians, nesse Corinthians, é muito arriscado. É um risco. Bota aí a mensagem do Telespec na tela. Eu ia falar, o André provocou o Telespec de forma muito inteligente, milagrosamente. Você está elogiando muito o André hoje. Não, mas é porque os caras estão mandando sugestão de prateleira ali, tá muito divertido. Você tá lendo? Olha lá, hashtag de placa de Space, o Telespec manda nessa bagaça. Olha, esse é o Ale jogando subóbito aí, ó. Grande perdido, Eu vou encontrar com ele dia 29 em Balneário Camboriú. Olha lá, a última vez que vi tanto amor em uma entrevista como essa foi nessa do Marcelinho do Lucha. Essa é maravilhosa. Esse aí foi o precursor do jogo aberto da Band, né? O Datena pedindo calma. Era o programa do domingo à noite também. Eu entrei logo depois aí. Esse é o famoso... Você é moleque? Tinha moleque. Tinha mulher chapado. Vamos pro primeiro intervalinho aqui no De Placa, que a gente volta já. Depois do intervalo, tem muito mais. Você é moleque, hein? Sai daí não, a gente já volta.